Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Ângela, você está no canal A Caminho de Casa e hoje, diferentemente de todos os outros vídeos, eu vou começar esse pedindo um favor a você que está aqui. Eu não sou muito habituada ainda com os procedimentos, com as demandas do YouTube, mas eu sei que todo mundo que faz vídeo para o YouTube pede a mesma coisa e eu não vou ser diferente. O meu canal é um bebê e eu quero que ele cresça, né? Como todo mundo que está aqui no YouTube também quer. Eu quero que ele vire adulto e para isso eu preciso da colaboração de você que está aqui me assistindo. Eu peço que você curta esse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos, com seu amigo, com seus familiares, com a sua mãe, com seu pai, cachorro, papagaio, com quem você quiser. Nem que seja uma só pessoa. Aquela pessoa que tem afinidade de interesses com você, que gosta desses assuntos, dos assuntos que eu falo aqui. Eu peço que você mande para essa pessoa e que você se inscreva no meu canal para me ajudar a fazer com que esse canal cresça, que esse canal seja alcançado por mais pessoas, que mais pessoas ouçam o que a gente tem para falar aqui. Eu aprendi nesses meus mais de 10 anos de busca por informação, de busca por conhecimento, que a coisa mais importante que a gente tem para fazer aqui é levar o conhecimento às pessoas, é levar a verdade às pessoas, porque a verdade liberta, não é verdade? Então, por favor, se você puder, curte, compartilha e se inscreve aqui embaixo para me ajudar, para nos ajudar. Na medida que a gente tem consciência que todos somos um, você me ajudando, você também está sendo ajudado, tá? O vídeo de hoje seria outro, mas em razão de um fenômeno que aconteceu aqui no meu canal, as pessoas gostaram muito do último vídeo que eu fiz, que foi o vídeo do Idibel, né? O ET Bilu, a verdade é um clique de distância, que eu explico toda a situação que envolveu e que envolve esse fenômeno. O vídeo de hoje vai ser diferente do que eu estava planejando, mas não menos importante. Hoje eu tenho a honra, eu tenho a alegria, eu tenho a felicidade de falar sobre o Urandi Fernandes de Oliveira, o presidente de Dáquila Pesquisas, o grande nome da nossa contemporaneidade, né? Urandi, eu falo para todo mundo que eu conheço, pelo menos para o máximo de pessoas que eu posso, que é o homem mais corajoso, ou um dos homens mais corajosos que eu tive notícias. Ele é fantástico, ele é realmente um homem de fibra, um homem de honra, um homem que merece o que está acontecendo não só na vida dele, mas no projeto corajosíssimo, se é que essa palavra existe, que ele encabeçou. E eu vou explicar o porquê eu estou dizendo tudo isso. Vamos começar pelo começo, né? A gente tem que ter uma sequência lógica de narrativa para que a informação ela se encaixe perfeitamente. Eu tenho muita informação, eu sou uma pessoa que eu estudo muito, então eu tenho muita informação aqui na minha cachola, mas eu vou tentar ser clara, eu vou tentar deixar os acontecimentos concatenados para que vocês entendam melhor o propósito desse vídeo. Vamos começar falando sobre a infância de Urandi, para que a gente chegue, a gente faça uma narrativa lógica de acontecimentos, para que a gente chegue na atualidade, né, em 2025. O que está acontecendo na vida de Urandi agora em 2025. Urandi, ele era um menino muito humilde, ele foi uma criança muito humilde, ele teve uma infância muito simples, né? Eu vou deixar aqui do lado umas fotos sobre a infância de Urandi, que mostram a infância de Urandi. E Urandi, desde menino, desde criança, ele é contatado pelos parceiros das 49 raças, pelos nossos amigos das estrelas. Urandi, desde criança, é contatado por esses seres que, desde cedo, falavam para ele que ele tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso com a humanidade. E Urandi, ele resistiu por muito tempo. Eu achei engraçado quando eu soube dessa informação, porque eu me senti, enfim, eu senti o Urandi mais próximo de mim, né? Porque ele também resiste a certos compromissos, né? Ele também, enfim, ele também ficou nessa dúvida do que fazer exatamente, e todos nós passamos por isso, né? Às vezes a gente sabe exatamente o que fazer, mas a gente resiste.
E com Urandi não foi diferente. Os seres das 49 raças entravam em contato com ele frequentemente na infância, falavam que ele tinha um compromisso com a humanidade e que queriam estabelecer uma parceria com ele, e Urandi resistia, negava, postergava, dizia que não estava preparado, não se sentia preparado. Urandi, ele sempre apresentou uma habilidade, várias habilidades, que hoje a gente entende por habilidades paranormais. Então a gente vai usar esse título, só por questão de compreensão, mas basicamente é isso. Urandi, ele sempre apresentou certas habilidades paranormais e ele era conhecido no seu meio como um santo. As pessoas entendiam que Urandi era um santo porque não conseguiam compreender os fenômenos que o Urandi, ele de certa forma dominava, né? E num belo dia, criança, Urandi, ele em seu quarto, dormindo à noite, ele foi, vamos dizer, abduzido por uma luz violeta, e ele acordou num recinto onde ele foi recepcionado por dois seres muito altos, né? Que ativaram certas coisas ali nele, e ele voltou com essas habilidades paranormais muito mais desenvolvidas. Ele já as tinha, mas ele voltou desse encontro com essas habilidades paranormais muito mais desenvolvidas, certo? E ele também não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele passou a entender depois que ele começou a ter contato com um amigo diferente que ele tinha na infância, um amigo que também tinha muitas habilidades, era aquele amigo que ele se diferenciava de todos os outros meninos da idade dele na época. Ela era aquela criança que apresentava muita habilidade com as coisas, uma sabedoria muito grande. E o Urandi, ele estranhava o porquê aquele menino era tão diferente, o porquê aquele menino ele se destacava tanto. E num belo dia, o Urandi perguntou a ele. Esse menino se intitulava Bilu, né? O nome dele era Bilu, Bill ou Bilu. E Urandi, em um belo dia, perguntou a ele: de onde você é? De onde você veio? Você é daqui? E esse menino apontou para o céu e disse: não, eu sou de lá, eu sou das estrelas. E o Urandi estranhou, mas esse menino também falava para o Urandi que o Urandi tinha um grande compromisso com a humanidade e que se o Urandi aceitasse, no futuro, ele teria que reunir um grupo de pessoas e preparar um grupo de pessoas para treiná-los, certo? Porque a partir daquele dado momento, iria se estabelecer uma parceria entre os seres das 49 raças e a humanidade, para que nós fôssemos beneficiados com essa parceria, para que eles pudessem trazer, através desse grande grupo treinado, vários benefícios, vários avanços e vários conhecimentos para a humanidade. Como eu já havia falado, o Urandi resistiu por muito tempo e em dado momento o Urandi teve uma conversa com esses seres. E ele afirmou que ele sim poderia aceitar esse compromisso, contanto que ele não fosse, como é que eu posso dizer, um intermediário. Ele não fosse a cabeça do grupo, vamos assim dizer. Que ele fosse igual a todos os outros que estavam sendo treinados e que pudessem vir a ser treinados, e que os seres também aparecessem para essas pessoas, que os seres também se materializassem para essas pessoas e que o contato entre essas pessoas e os seres fossem diretos. O Urandi não quis mediunidade, o Urandi ele não quis ser o chefão do grupo, nunca. Ele disse que só aceitava esse compromisso se estabelecesse uma relação de equidade, uma relação de igualdade entre ele, os demais participantes do grupo e os seres das 49 raças. E assim foi feito. Assim o pacto foi estabelecido, o compromisso foi aceito e iniciou a trajetória do Urandi. O Urandi ele começou, a partir da aceitação do compromisso, a ir para programas de TV, né? Ele foi entrevistado não. Houve uma matéria sobre ele no Globo Repórter. Ele foi entrevistado pelo Jô, ele foi entrevistado pelo Ratinho. Ele demonstrou, através dessas entrevistas, as habilidades paranormais que ele tinha. Eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos para vocês verem.
uma marca no seu corpo. É essa marca aqui? Isso, essa marca, como se fosse queimadura, né? Certo. Quer dizer, você adquiriu essa cicatriz durante um sonho? Durante um sonho, né? Isso foi na mesma noite em que eu vi a luz no céu, uma estrela, que apagava e acendia, né? Aconteceu esse pesadelo e eu senti alguém mexendo no meu pescoço, né? E no dia seguinte havia essa cicatriz, como se fosse queimado, né? Foi do dia para a noite. Naquela noite, ele acredita ter recebido uma energia de extraterrestres. Os poderes de Urandir agora estão sendo estudados por um neuropsicólogo americano. Coordenador do Laboratório de Funções Cerebrais da Universidade de Illinois, o pesquisador fica perplexo com o resultado dos testes neurológicos do brasileiro. Dr. Norman afirma que o cérebro de Urandir fica sempre muito acelerado quando ele se concentra. A história do contato com os extraterrestres e a bateria completa dos exames a que se submeteu Urandir vão ser agora estudados no laboratório americano. Por enquanto, o cientista ainda não tem uma opinião sobre ele. Nós vamos agora tentar registrar um outro fenômeno que o Urandir se diz possuidor, que é essa capacidade que ele tem de iluminar as mãos, a testa e algumas partes do corpo com a sua própria energia. E para testemunhar essa demonstração, nós trouxemos a pesquisadora Gilda Moura e a psicóloga Manuela Queiroz para, então, testemunharem essa demonstração. A luz se apaga e nós todos vemos claramente nas mãos de Urandir um feixe de luz. A lente capta apenas um pequeno ponto luminoso, muito diferente do que estamos vendo. Qual foi a sua reação diante do que... Olha, é conhecido o fenômeno de fotogênese. Eu nunca tinha assistido ele. Quer dizer, a primeira vez que eu vi foi com o Urandir. E realmente ele se ilumina em vários pontos, né? Como nós acabamos de ver, inclusive nesse chakra daqui, ele fica avermelhado e ele faz emitir essas luzes. É a cor da energia dele, é esse verde exatamente como o neon. Como foi que você conseguiu impedir que essa bola rolasse como agora sobre a mesa? Olha, através da energia emitida sobre ela, é como se eliminássemos a gravidade, a própria gravidade em volta dela, né? Urandir controla com facilidade a corrente de energia elétrica. Durante apagando a televisão, o que foi mais importante foi ver lentamente a interferência da mente dele na imagem da televisão. Quer dizer, a imagem vai se modificando, primeiro some as cores, depois vai misturando a imagem, tá? Até que finalmente a imagem praticamente desaparece e fica só ruído. Pelo menos nesses dois fenômenos que eu assisti, tudo indica, por toda a nossa presença aqui, observando, de que não houve truque. Embora essa reportagem do Globo Repórter tenha sido uma reportagem realmente respeitosa, uma reportagem que abordou de fato a paranormalidade do Urandir, como vocês puderam ver, chegaram à conclusão que não houve manipulação, que aquelas habilidades que ele tinha eram realmente fruto de uma condição inata dele. O Urandir também passou por certas dificuldades. O Urandir ele foi muito ridicularizado em muitos momentos na mídia. Eu vou deixar aqui também o vídeo
de uma entrevista que ele deu para o Jô, no programa do Jô. Eu não sei o ano em que isso aconteceu, mas eu sei que eu não gostei do tom que essa entrevista se deu. Eu achei que o Jô fez muita chacota. Eu achei que ele não explorou a verdade do que estava e a grandiosidade do que estava sendo apresentado para ele ali. Mas como tudo na vida acontece dentro de uma perfeição inata, a ordem do universo, hoje a gente entende o porquê de tantas coisas. Vejam aí do lado e tirem aqui do lado, né, em seguida, e tirem as suas próprias conclusões sobre a entrevista que o Urandi deu para o Jô. Eles estavam filmando. E você entrou na nave? Tem você entrando na nave? Realmente eu me aproximei das luzes. Foram várias luzes, né? Foram 6 luzes, né? Só que nada mais era do que a porta da nave. Nunca tem nave apagada? Não existe. O avião eu vejo apagado, uma opção de avião apagado. Nave é sempre acesa? Porque a nave... Não. Porque... Você já teve em nave apagada? Já entrou em nave apagada? Praticamente quando ela sobe, ela se apaga. Porque ela entra na 4ª dimensão. Às vezes, quando ele está na 3ª dimensão, eles flutuam quando eles estão observando várias luzes. Aí ela fica em forma de luzes. Por quê? Pelo reator antimatéria delas. Claro. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Você olhando aqui a plateia, dá para me dizer se tem extraterrestre aqui hoje? Eu acho que tem alguns. Você vê, tem um que está levantando uma camiseta lá de 3 metros. Aquilo não é coisa de terrestre, fala a verdade. Olhando assim, dá para sacar alguém que tem uma aura de prateada, né? Dá. Olha só, Dá? tem muito, Quem? porque desde 71 para cá, todas as pessoas nasceram com GNA. O que é GNA? Genes energético, e não DNA. Não tem mais DNA? Acabou? Não, tem DNA, existe DNA. Só que o DNA do ser humano foi alterado 3 vezes. Tá? E Pelos agora, extraterrestres? Pelos extraterrestres. Mas eu não dei a licença para eles alterarem o meu DNA. Você tem o DNA alterado. Pela Eu genética, tenho o DNA pela alterado? genética dos seus pais, existe. É porque as pessoas têm a aura dourada, azul, lilás, violeta, são pessoas que têm o DNA alterado. O Charlie, qual é a aura do Charlie? É dourada, não é? O Urandi também foi entrevistado pelo Ratinho. E o Urandi começou a ganhar muita mídia. Ele começou a ganhar muita visibilidade e isso foi bom, isso era proposital, porque a intenção do Urandi era reunir um grupo grande de pessoas e treinar esse grupo para começar a ter contato com os parceiros, né? Para começar a receber os benefícios, para começar a desenvolver as habilidades desse grupo. Só que como tudo na vida, existe a sombra, existe o lado, por assim dizer, obscuro da força. E o Urandi, ele começou a ser alvo de muita inveja, de muita perseguição. Ele começou a ser alvo de muitas críticas e ele apanhou muito na mídia. Pessoas importantes à época, importante que eu digo assim, aquelas pessoas que são notáveis na mídia, né? São aquelas pessoas que estão sempre em foco, começaram a querer boicotar o projeto do Urandi, que à época se chamava Projeto Portal, né? Uma das pessoas que fez isso foi o Jevaé, que ele era o diretor da revista UFO. Ele se dizia o líder da ufologia do Brasil. E o Jevaé começou a desenvolver muita inveja. Eu já falei disso no vídeo anterior, mas é bom sempre deixar claro. Ele começou a desenvolver muita inveja do Urandi porque o Urandi não só dizia, como provava que tinha contato com seres de outras dimensões, né? E o Jevaé, pelo que se entende, ele era o cara da teoria. Ele falava, ele tinha sua própria revista, mas ele era aquele cara ausente de empirismo. Ele não tinha contato com seres, ele não tinha esse tipo de privilégio. E ele começou a desenvolver muita raiva e começou a perseguir o Urandi de uma forma muito incessante. O Jevaé tentou boicotar o projeto Portal, que era o projeto do Urandi à época, de várias formas. Ele começou a levar laser para o meio do mato, lá no recanto de Havalon, que hoje
se conhece por Zigurates, que é a sede do atual Dáquila Pesquisas, que antes se chamava Projeto Portal, né, para boicotar o projeto do Urandi, por inveja, por ciúme, por orgulho e por ego. E o GEVAE ele tentou de várias formas, ele caluniou, difamou, injuriou o Urandi nas redes sociais e ocasionou que muitas pessoas, à época, acreditaram na narrativa falaciosa dele e desacreditaram e não conseguiram compreender a grandiosidade daquilo que estava sendo apresentado com tanta coragem pelo Urandi Fernandes de Oliveira. Como vocês podem ver agora em seguida, o Urandi foi no Ratinho, ele foi tentar provar para as pessoas, né, que ele estava sendo alvo de uma perseguição e mesmo assim o GEVAE ele não deu descanso, ele continuou perseguindo o Urandi por muitos anos e recentemente ele infelizmente, ou sei lá, não sei, ou felizmente, não sei, ele foi para o segundo anel, ainda segurando a narrativa que o Urandi era um grande mentiroso. O que cada dia que passa, com muita alegria e com muita felicidade, eu posso dizer, e todos aqueles que conhecem, todos aqueles que estudaram sobre o Urandi, todos aqueles que convivem com o Urandi, podem dizer que foi a maior inverdade, uma das maiores inverdades que esse planeta, não, esse sistema já viu. Porque o Urandi, ele realmente é um grande homem. Mas vamos voltar lá para trás. Tô adiantando as coisas, né? Para mostrar a vocês o momento em que o Urandi foi no Ratinho provar que estava falando a verdade. Estive na propriedade dele, onde, junto a outras pessoas, inclusive jornalistas, confirmei o fato de que esse senhor se utiliza de truques de mágica baratos e truques de iluminação produzidos por canetas laser para enganar todas aquelas pessoas que a ele procuram. Como é que é o nome dele? Urandi Fernandes de Oliveira. Então... Manifestações dos capangas e assessores dele com canetas a laser, holofotes e faróis de milha, instrumentos comandados, às vezes pessoalmente no meio do mato pelo grupo dele, ou então comandado por controle remoto. Pode falar, Olha, você tem levado uns bombardeios aí meio grande, hein, rapaz? Muito grande. Não é fácil aguentar tudo isso, não. Mas estamos aí, estamos na luta e vamos mostrar que rapaz, a o pessoal lá da Rede Globo, do Fantástico, falou que você era... Até lá na cadeia que você foi, rapaz. Sim, foi uma armadilha, né? Foi muito bem montada e tudo já está sendo esclarecido, né? Eu fui enganado, eu fui tapeado, né? Principalmente pelo produtor do Fantástico, né? O Luiz Petri. Rapaz. Quer dizer, foi uma armação. Há 4 anos, né? Eles vinham me convidando a fazer o programa, que queria fazer uma coisa séria e tal. Só após ter aceitado a gravação, é que eu fiquei sabendo da amizade íntima em relação à ufologia brasileira, que me persegue também há 4 anos. A ufologia é contra você? Alguns meia dúzia de ufólogos, né, que se dizem líderes da ufologia brasileira. O que é líder? Tem de ufologia ter líder, rapaz? Bom, para começar, a ufologia não pode ter líder, porque até agora é um negócio utópico. Então tem 400 mil líderes, tem que falar qual que é o líder certo, aí para a gente poder prosear com ele. Exatamente, não existe líder, e sim um trabalho em conjunto, né? Mas existem pessoas que acreditam que existe disco voador. Tem disco voador mesmo? Vamos falar a verdade aqui. Existe. Tem mesmo? Existe. Tô louco para encontrar. Tem mesmo. Mas falaram que aquelas luzes que aparecem lá, o Fantástico falou que é farolete, que fica um cara com farolete lá de noite, só vê o farolete. Exatamente, vamos... Olha só. Olha, não é eu que estou falando, não. Eu até sou meio simpático a você. Mas os homens que falaram, né? O próprio GEVAE, o próprio GEVAE disse que seria faróis de milha, mas os faróis de milha estão na mão dele. Diz que eu utilizava caneta laser. Olha aqui na mão de quem está a caneta laser. Do próprio GEVAE. Ele fala, mas não prova. Só que eu falo e provo. Na mão dele a caneta laser. Ele se infiltrava no meio das pessoas, tentando fraudar os fenômenos, tentando estimular as pessoas a acreditarem que eu estava fraudando. E ele foi pego de surpresa no flagrante, né? Na mão dele está a caneta laser. Então, ele tentava fraudar todos os acontecimentos lá. Não sou eu que estou mentindo, é ele que está mentindo e a prova está aqui. Fui eu, outra vez fui eu de novo, e a 4ª vez fui eu de novo. Aliás, a primeira
primeira foi eu, a segunda a secretária, as outras duas fui eu. Foi nessa ordem. Fui eu que estava brincando com a camisa e fraudando. Mesmo diante de tanta perseguição, o Urandi continuou com o, à época, Projeto Portal, e por estar chamando muito a atenção, mesmo através dessas críticas, desses comentários negativos, ele começou a reunir um grupo de pessoas, né? E essas pessoas começaram a se reunir no Recanto de Ravalon, nos Zigurates, e na tentativa de estabelecer contato com os parceiros das 49 raças, né? No entanto, esse contato demorou um pouco. Por quê? Porque as pessoas que iam até Ravalon não tinham carga vibracional suficiente para estabelecer e manter o contato com seres de vibração tão elevada, né? As pessoas estavam intoxicadas, as pessoas estavam com a carga elétrica muito baixa, as pessoas estavam com o corpo adoecido, cheios de agrotóxicos, de tóxicos dentro do corpo, enfim, com a saúde debilitada, e eles precisavam passar por um treinamento físico, mental, um treinamento duro, árduo, para que essa carga elétrica física, através da neutralidade emocional, fosse estabelecida em todos que participavam do grupo, para que o contato pudesse acontecer fisicamente, para que aquelas pessoas conseguissem, através da aceleração da frequência, estabelecer e manter o contato com esses seres, que não é uma situação fácil, pessoal. Imagina um ser de elevadíssima vibração, ele se materializar, né, na frente de pessoas que não estão preparadas fisicamente, emocionalmente, mentalmente para isso. É um choque, é um conflito vibracional muito grande, e sim é necessário treinamento até hoje para quem quer estabelecer contato com esses parceiros. Então o contato lá atrás demorou um pouco. Essas pessoas passaram por um treinamento durante anos para que conseguissem de fato estabelecer esse contato fisicamente. No entanto, em dado momento eles conseguiram. Existia um momento em que não só o Urandi ele tinha um contato físico com os parceiros das 49 raças, mas a grande maioria dos integrantes do grupo, do à época Projeto Portal, hoje Dáquila Pesquisas, conseguiu estabelecer esse contato. E o grande nome dos seres lá das 49 raças que se apresentavam à época no Recanto de Ravalon é o nosso conhecido, era e é o nosso conhecido Idibel, que ficou famoso no Brasil pelo nome de ET Bilu. E o ET Bilu o Idibel começou a estabelecer contato físico com essas pessoas, sempre com o objetivo de treiná-las, de prepará-las e estabelecer um vínculo sempre voltado, esse vínculo, entendam, é sempre voltado para a ajuda da humanidade, para ajudar a humanidade em todas as frentes, em todos os setores, de todas as formas. Porque como vocês podem ver, como todo mundo sabe, esse mundo, ele parece que ele é projetado para causar sofrimento, dor, miséria, para não permitir que as pessoas tenham dignidade, para não permitir que as pessoas tenham saúde e para incentivar a autodestruição das pessoas. O intuito dos parceiros sempre foi e sempre será nos ajudar, nos orientar, esclarecer muitas verdades que nos foram omitidas. Pessoal, mentiram em tudo pra gente, mentiram sobre aspectos relacionados à saúde humana, à história da humanidade, à longevidade, à religião, à história de Cristo, à geografia da Terra, ao formato da Terra. E o intuito dos parceiros é nos trazer a verdade, é nos trazer o conhecimento, é nos trazer benefícios para que nós possamos chegar em determinado ponto, que não vai ser explicado nesse vídeo, mas vai ser explicado nos próximos. E naquele momento lá atrás, estabeleceu-se o contato físico para que essa conexão fosse estabelecida e para que as pessoas conseguissem atestar
a veracidade de tudo que o Urandi, nos seus muitos anos de luta, tentava falar através da mídia, através de qualquer meio que ele comparecia, sempre voltado a ajudar a humanidade. Fernando está pegando Bilu já. Não tô te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca assim a luz física de vocês, então o Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Tô sabendo disso. Ah, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu? É. Estou muito parecido com vocês. Vocês estão sentados. Pode acender um pouquinho a lanterna pra baixo? Não. Ah, Bilu. Não, porque ele tá numa frequência provavelmente ultravioleta, alguma coisa assim que a câmera pega. A gente claro. Bilu, essas ativações que tu fez ali agora, a gente recebe também? Claro. Que bom. A frequência do Bilu somente para a câmera. Vocês não enxergam quase nada. A gente não enxerga quase nada também. Olha, Bilu, eu tô te vendo. Você tá com uma mão no chão, outra mão no joelho, não é isso? Exatamente. Tô vendo seus olhos. Eu também tô vendo seus olhos. Bilu, em relação a essa frequência ultravioleta, como é que a gente pode ativar a nossa visão para poder perceber essa tua frequência? Tem a visão periférica. Meridianos periféricos vibracionais. O contato que mais me marcou foi o contato que nós tivemos, onde ele chamou as crianças e nós ficamos aguardando e ele fez flashes luminosos, flutuou e apareceu fisicamente onde as crianças tocaram nele e ele tocou nessas crianças. Ele foi e energizou a mão de todo mundo que estava lá, bateu na mão de todo mundo. Aí ele ficou de um lado pro outro. Falou, Pilo pesadão, Pilo. Quando eu vi ele crescendo, ficou mais alto ainda. Mas ele era baixo. Podia crescer e diminuir. Ele flutuou, ele estava com o pé no chão. Aí ele flutuou de propósito. Eu nunca vi ninguém flutuando ainda. A gente estava olhando para baixo, aí vi quando o pé dele saiu do chão. Ele tem a voz de humano, a conversa é como se eu estivesse conversando aqui com você. Eles têm uma facilidade de se deslocar de um lugar para o outro, às vezes fazendo barulho, às vezes sem fazer barulho. Realmente é como se você estivesse sentado na porta da sua casa conversando com um amigo, uma pessoa que você está conhecendo. Você começa a estabelecer uma relação mesmo, é como se você estivesse conhecendo uma pessoa. Foi no megafone, falando que o megafone estava pesado para ele, pro tamanho, que ele é um laquinho, ele é pequeno, né? Agora Bilu tem um megafone. É o megafone. Cadê o megafone? Tá lá nas marcas. Vai fazer, Bilu. Por favor, hein, Bilu. Olha, ele foi buscar. Foi buscar e volta em frações de segundos. Eu gosto de mostrar a tecnologia da transporte para que vocês aprendam a frequência de base de Existe uma frase que eu gosto muito. Essa frase diz que a mentira não dura no tempo. Se você hoje se interessar em pesquisar a trajetória do Urandi Fernandes de Oliveira, a trajetória do atual Dáquila Pesquisas, antigo Projeto Portal, você vai perceber o quanto esse projeto cresceu, o quanto esse projeto se desenvolveu, o quanto a verdade está aparecendo cada dia mais, está sustentando e impulsionando tudo o que o Urandi encabeçou. Hoje, Dáquila Pesquisas é um conglomerado de empresas que atuam em várias frentes. Lembrando que a finalidade sempre será ajudar a humanidade. É um conglomerado de empresas que atuam na frente, que
que faz pesquisa sobre alimentos, sobre a qualidade do que a gente consome a título de alimentos, sobre o sistema financeiro, pesquisas relacionadas a, enfim, a geologia, a geografia, aos astros, a história da humanidade, a saúde humana. Basta pesquisar e você vai entender a grandiosidade daquilo que tem como cara o Urandir Fernandes de Oliveira e que tem nos bastidores, por assim dizer, seres de elevadíssima vibração, de elevadíssimo amor e de elevadíssima consciência. Esses seres, eles fizeram uma parceria com o Urandir, não em vão. Eles sabem da consciência desse cara, eles sabem do coração desse cara e da humildade desse homem. Pessoal, a neutralidade do Urandir, até quando estava sendo atacado, difamado, descredibilizado, é algo que tem que ser uma referência para todos nós. O Urandir, ele não se exaltava, o Urandir, ele não contra-atacava, ele apenas se defendia. Até porque ele também sabia que não era necessário atacar quando a verdade estava do seu lado. A verdade, ela não precisa de tantas defesas assim, né? E hoje, quando você acompanha as conquistas do Urandir, a grandiosidade que está se tornando, na verdade que já é, Dáquila Pesquisas, cujo presidente é o Urandir, você não tem outra vontade senão aplaudir a coragem desse homem e agradecer por tudo que ele está fazendo por você, por mim, por todos nós. Ele foi apedrejado, ele foi crucificado e ele foi, enfim, eu não preciso ser redundante, mas ele foi, acima de tudo, corajoso e nobre. Hoje, o Urandir é reconhecido não só no Brasil, ganhando prêmios no IFAM, considerado comendador, mas também fora. Ganhou prêmios em Dubai pelo documentário Terra Convexa. Agora, recentemente, foi premiado novamente. Eu esqueci exatamente agora. Ele ganhou um cargo muito importante. Eu não lembro exatamente agora o título do cargo que ele ganhou, mas ele ganhou um cargo muito importante, que só reforça a grandiosidade de tudo que é encabeçado pelo Urandir. É um cargo relacionado a pesquisas científicas. Ele se eu salvo engano, ele foi nomeado como presidente da área de pesquisa científica de determinada universidade. E eu fico muito feliz, eu me sinto lisonjeada de, em dado momento, ter olhado para esse homem. Em dado momento, ter olhado para ele e ter entendido que ele falava a verdade sobre tudo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei passar nesse vídeo. Eu espero que vocês entendam a grandiosidade de Dáquila Pesquisas. Eu espero que vocês, enfim, que vocês olhem para o Urandir com a admiração que ele merece e que o Urandir, ele não seja visto como alguém que ele conquistou coisas que nós não podemos conquistar. O Urandir, ele é uma referência. A gente deve sempre olhar para ele e usá-lo de exemplo, para que nós tenhamos a mesma coragem, para que nós sejamos também incansáveis na propagação do conhecimento, na busca pela verdade e em tudo aquilo que é necessário colocar consciência, que nós não desistamos de lutar, que nós entendamos a importância de propagar a informação verdadeira e que nós não nos deixemos abater pelos intempéries da vida, que nada nos pare. E Urandir, se você ver esse meu vídeo, eu já falei para você algumas vezes no Instagram, eu acho que você deve pensar, meu Deus, essa menina, ela não cansa. Mas eu já falei várias vezes e eu nunca vou cansar de falar. Parabéns, presidente. Parabéns por tudo. Você é um grande homem e você merece o lugar que você está ocupando, que vai ser, obviamente, como a gente já sabe, muito maior do que é hoje, né? Embora eu sei que você não se importe com isso. Você é uma referência não só para mim, mas para todos nós que somos buscadores de conhecimento.
Sou muito feliz por conhecer o seu projeto, sou muito feliz por conhecê-lo ainda que de longe e espero ter pelo menos metade da coragem que você teve durante toda essa sua trajetória no Sistema Terra, para que eu chegue perto da minha missão e consiga concretizá-la com a mesma força e com a mesma coragem que você conseguiu. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Esse vídeo é uma homenagem e eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem e divulguem o máximo possível, tá? Em breve, muito breve, eu tô de volta. Tchau!